Como é cobrado? Porque Maomé quis tanto unir o povo árabe. Ah, estou vendo aqui, Renan. Aproveitando que está falando em religião, quando acabar de falar sobre Maomé, explica sobre Tomás de Aquino e Agostinho, pois me atrapalha na diferença entre eles. É, eu sei o que você está perguntando. É aquela escolástica, Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Veja só, vou falar aqui sobre Maomé, o que é que aparece nos concursos. Maomé é o seguinte, a ideia principal dele, após ter criado o islamismo, foi fortalecer o povo árabe. Isso é que tem por trás, por isso é perguntado nas questões, porque os árabes eram desunidos, eram comerciantes, mas eles não viviam de uma forma que lutassem em conjunto. Então, após o islamismo, com esse objetivo que Maomé teve de unificar e tornar o árabe mais poderoso, gerou o quê? Expansão do islamismo através da Guerra Santa. E um outro detalhe é que ele, na Península Arábica, não obrigava ninguém a se converter. Isso foi um ponto forte dele. Ele chegou e disse que quem se convertesse iria, através de Alá, conquistar o paraíso e ter uma vida melhor após a morte. Aí o povo árabe foi todo se convertendo à religião islâmica. Então, a gente hoje tem dificuldade em compreender quando fala eu sou árabe, mas não sou muçulmano. Isso cresceu tanto que a gente pensa que árabe e muçulmano é a mesma coisa, mas não é, né? Nem todo árabe tem a religião islâmica, porque religião é individual, não tem nada a ver. Não é árabe que, por ser árabe, não tem que ser muçulmano, não. Foi a ampliação do poder da religião islâmica que deu essa ideia para a gente. Aí eu vou falar sobre após a morte de Maomé, para chegar em sunita e xiita, e falo também de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E volto para o slide. Lembrando que hoje a gente tem 17 questões que eu coloquei no slide sobre Idade Média e a Idade Moderna também. Mas vamos lá. Ia falar sobre sunita e xiita. Após a morte de Maomé, veja o que acontece. Vou aceitar aqui Lucas. Quando Maomé morreu, uma parte do mundo muçulmano, né, passou a defender a ideia de que os líderes deveriam ser da família de Maomé. Quem defende isso é chamado xiita. Não, não é ser radical ou não radical, a diferença não é essa. A diferença é xiita acredita que o líder tem que ser parente de Maomé. E o sunita não. A maior parte muçulmana é sunita. Eles acreditam que o líder não precisa ter parentesco com Maomé. Então a diferença é essa. Existem grupos terroristas de dois lados. Tem grupo xiita, grupo sunita, porque a gente aprendeu que a maioria é xiita. Então a gente pensa que todo terrorista é xiita. Mas isso é falso. Numa prova, não perguntam isso. Se xiita é, é grupo terrorista, entendeu? Isso aí é fantasia. É, digamos, marketing, propaganda. A diferença é baseada na questão de ser parente de Maomé ou não. Beleza? A diferença é essa. Vou falar sobre essa dúvida de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Oh, São Tomás de Aquino, ele se baseava naquela ideia que a razão é em primeiro lugar. São Tomás de Aquino. Então,
Ele foi um membro da Igreja Católica que valorizou a razão, a ciência. Ele tentava explicar a fé usando a razão. São Tomás de Aquino. E qual a ligação dele com Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele tinha uma linha de pensamento ligada aos filósofos, tipo Platão, Sócrates. A ideia de Santo Agostinho era compreender o mundo usando a filosofia. A filosofia tem ideias de razão, e tem, com certeza também, mas não é o mesmo ideal de São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino colocava a razão em primeiro lugar, e Santo Agostinho tinha uma herança com a filosofia, se baseava em filosofia. Se basear em filosofia não significa colocar a razão em primeiro lugar, né? A gente sabe, porque alguns conceitos filosóficos não têm explicações científicas, alguns. Entenderam aí a diferença? Porque os filósofos, eles eram preparados para explicar qualquer situação. Então eles ampliavam a relação deles, não era só com razão. Eles envolviam, quando estudavam algo, era sobre razão, sentimento. Eles compreendiam as questões universais. E São Tomás de Aquino está querendo explicar as questões utilizando a razão também. Ele não era contra a igreja, ele queria usar a razão a favor dele. Valeu. Vou projetar aqui o slide. Vamos ver aqui já algumas questões, né? É bom. Cadê? Vou terminar essa parte aqui de Maomé. Aqui, após a morte de Maomé, acontece a divisão entre xiitas e sunitas. Aqui, a maioria é sunita e a minoria é xiita. Porque a família de Maomé não é tão gigante, né? Então a minoria é xiita. É lógico isso aí. O livro sagrado, o Alcorão, tranquilo, né? Sem nenhum problema. Esse mapa é ilustrativo e com certeza aumentou a quantidade de sunitas, né? Nessa época os sunitas já eram maioria. Hoje mais ainda, né? Porque veja que esse mapa, vou olhar ele aqui, vamos olhar ele com calma, ó. É o norte da África, Arábia Saudita e aqui uma parte do desse leste, né? Asiático, né? Não, aqui já é Ásia, é um termo, é Ásia. Índia, Indonésia, e vejo que hoje essa área aqui, a Europa, está muito maior, está muito cheia de muçulmanos. Não é só isso. E são muçulmanos sunitas. Deixa eu ver se eu encontro alguma questão. Vamos aqui. Oi, Duda, pedindo para participar aí da aula. Cadê, turma? Quero projetar aqui as questões. Jogo rápido, só para projetar aqui. E aí, Duda?
Oi, professor. Oi. Vou pegar um slide aqui de questões que eu tava. Hoje eu escolhi. Eram 20 questões, mas eu pensei, ó, tem questões assim demais, então acho que não vai dar tempo. Então eu vou pegar algumas. Vou projetar o das questões agora. Eu coloquei ele questões sobre Idade Média e Moderna. Porque aí vai ter até mais dúvida, eu acho. E não impede de eu continuar revisando Idade Média e seguir no assunto, viu? Não vou deixar de falar sobre Idade Média, não. Vou só utilizar as questões para não ficar, não perder essa oportunidade. Até porque no simulado vocês tudo certo. Aqui, tô vendo. Não, né? Travou. Sim. Agora voltou. Agora voltou. Travou realmente. Eu tava aqui tentando responder e aí travou. Deixa eu ver. Vou fechar aqui, turma, as páginas que estão abertas, porque isso está atrasando o computador. Acho que quando oscila na internet e ele tem muitas páginas abertas, fica mais lento. Pronto, fechei aqui. Acho que agora vai abrir o slide das questões. A mensagem não chegou até agora, que foi no privado. Foi algum problema aqui no sinal? Não. O slide não apareceu não, viu, professor? Ele ainda não apareceu para mim, não. Eu tô aguardando também sobre questões. Ah, a gente, no momento, tá vendo a sua tela de documentos. É isso mesmo. Tá tranquilo. Questões, aqui ele. Toda vez tem isso, né? Começa a aula normal. Durante a aula, as questões vão. O slide vai tendo problema. Mas eu já achei. Vocês devem estar vendo aí. Gabarito. Vamos lá. Estão vendo essa questão sobre as cruzadas? Não, professor, continua na tela de documentos. Então vou compartilhar novamente. Vou compartilhar agora.
Talvez agora apareça. É uma questão Apareceu, professor. aí, pronto. Vou tirar do meio aqui as câmeras. Vou deixar aí alguns segundos vocês lerem sobre cruzadas. Aí, ó. Acho que 10 segundos, né? Tá bom demais. Questão fácil. Pronto, já vou comentando, viu, turma? Vamos lá. Bate-papo, tem algum comentário? Feito, beleza. O texto, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, Duda. Vou ler. As cruzadas não foram as responsáveis pelas transformações econômicas, mas produtos delas. Contudo, elas não deixaram de contribuir para os avanços daquelas transformações. O intenso comércio praticado pelas cidades italianas Gênova e Veneza cresceu bastante com a abertura dos mercados orientais, para o que as cruzadas desempenharam um papel decisivo. É assim, a única vitória dos cruzados ou das cruzadas foi econômica, foi comercial. Tanto é que eles têm ligação com o renascimento comercial. Aí tem na letra D de dado, fortalecimento da igreja, falso. Crescimento populacional das cidades italianas, é falso, porque a maior mudança foi no comércio, no desenvolvimento dessas novas rotas comerciais. C. Enfraquecimento das expedições religiosas. Isso não foi o principal, né? Porque existiram cruzadas, foram mais de 7 cruzadas. O renascimento comercial é a verdade, enfraquecimento dos reis europeus. Aí vocês podem ter dúvida. Houve enfraquecimento? Houve, claro que houve. Ricardo Coração de Leão era famoso porque foi para as cruzadas, mas não foi vitorioso. Só que, de acordo com o trecho, as cruzadas contribuíram para. Você não pode deixar de associar o renascimento comercial com cruzadas. É aquela questão onde em história tem duas alternativas que vão lhe deixar na dúvida. Mas já sabemos que renascimento comercial foi um ponto forte das cruzadas. Se tiver dúvida, me digam, viu, que eu vou passar a questão. Eu escolhi 17. Esse slide que eu estou usando aqui, eu vou enviar para vocês, viu? E tem o gabarito. No último slide tem gabarito. E dessa vez o gabarito tá normal. Não tá doido, não. Que às vezes a numeração, né, não tava igual. Deixa eu ver se essa é sobre Idade Média. Aqui é Baixa Idade Média, né? Eu não falei hoje na revisão sobre Baixa Idade Média. Então eu vou fazer algumas questões, depois eu volto para o slide do conteúdo. Ó, no decorrer dos... uns segundos para vocês fazerem. E se quiserem, podem colocar a letra, viu, que vocês marcarem aí. Porque tem questões aí de todo nível. É difícil, médio, fácil. E aí pode continuar. Essa tá gerando dúvida, né?
No chat ninguém marcou letra nenhuma, então tá gerando dúvida. Olha, Henrique marcou ali eco. Isso, boa. Ó, veja, vou comentar. É para marcar a questão errada, né? O exceto. Fatores que contribuíram para essa violenta depressão que houve no fim da Idade Média, exceto. Vamos lá. Vamos ver se tem dúvida. Tá na linha correta. A letra E, vocês estão pensando correto mesmo. Mas vamos ver se tem dúvida, né? Que pode ter outra aí que gere polêmica. Às vezes, esses gabaritos são meio loucos. Bora ver. Letra A. Crise agrária ocorreu no século XIV, sim. Cadê aqui? Pensei D. Vou comentar essa D. Não, vou ler todas, comentar todas. Crise agrária houve? Houve. Mudança climática houve também, porque muitas chuvas prejudicaram o solo. Por isso gerou crise agrária. Os solos ficaram encharcados. Então a letra A fala da crise agrária, quando a oferta de terras passou a ser menor do que a demanda exigida. Muitas pessoas e poucas terras. A está correto, não é essa. Crise demográfica provocada pela retração na oferta de alimentos e pela ação da peste. Correto. Pouco alimento, muita gente doente. Letra C. Crise monetária devido à diminuição da oferta de mão de obra, o que acarretou uma queda na produção e no comércio. Esse problema de mão de obra na Baixa Idade Média já era comum, porque muitos estavam saindo, né? Muitos europeus para conquistar terras, nas cruzadas também. Vou comentar D, para ver qual é o erro da D. Ou se está correta, né? Crise política caracterizada pelas disputas entre elementos da nobreza causou uma instabilidade e estimulou a eclosão de guerras interfeudais. Está correta, vou dizer por quê. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, nós aprendemos assim, que é guerra entre França e Inglaterra. Mas ali era período feudal ainda. Era um problema entre feudos. Por quê? Porque feudos estavam disputando territórios. É por isso que está correto. Aí, então vai ser a letra E mesmo, né? Crise religiosa causada pelos questionamentos dos europeus em relação aos católicos, dogmas católicos. Isso ocorreu, mas não foi no século XIV e XV, né? Foi depois. Foi um pouco depois. Por isso é a letra E. Vamos ver mais uma. A terceira. Deixa eu ver aqui o bate-papo. C. Vou olhar C, Duda. Crise monetária. Esse termo aí, crise monetária, gera dúvida. Gera dúvida mesmo. Assim, passa uma ideia de que está errado. Gera uma dúvida, com certeza. Aí, por que você marcaria E? Por causa do período. Aí você pode perguntar a mim, sim, professor, e a C está errada? Houve crise monetária? Houve. Nesse período houve. Muitas pessoas saíram para as cruzadas antes, né? Antes desse período, não nesse momento. E a questão de Lutero, o erro do período aí é maior. Chama muita atenção, é um erro realmente. Estou vendo aqui o comentário de Diogo e de Duda. Diogo comentou os comerciantes pequenos, né? Não, mas ó, desconsidere, Diogo, desconsidere. Eu entendi o que você pensou. Eu li agora aqui, mas vá
aquela ideia assim, essa crise monetária houve, é fato. Houve diminuição na mão de obra? Houve também, fato. E aí, tá, o resto é consequência. Queda na produção, comércio. E esse problema aí do século de Lutero não está batendo, né? O século de Lutero vai ser posterior. Cruzadas de novo. Essa deve ser fácil. Pelo tamanho, o contexto está pequeno. Alguns segundos aí para vocês fazerem. A partir das cruzadas, os europeus passaram a ter contato com o mundo oriental. É fácil, né? Deixa eu ver aqui o bate-papo. Aí, todo mundo na tranquilidade. Tranquilidade, questão simples, né? Nível fácil. Eu falei do comércio, cruzadas é isso aí. Foi o renascimento comercial e urbano, né? Após as cruzadas. Deixa eu ver. C, é isso mesmo. Corretíssima letra C. Vamos ver aqui. Vou voltar para o. Não, vou fazer mais duas, né? Chegar a 5, pelo menos. Outra de cruzadas, turma. Mais um tempo aí para leitura. Fácil também, né? É fácil. Letra E não é, não foi. D também não. Queda. Letra C também não. B. É, com certeza. Vou olhar aqui o chat. Aí. É A. É isso aí mesmo. Cruzadas. Falou em consequência, vai falar da parte comercial. Porque o restante foi vergonhoso, né? Eles não conseguiram dominar, reconquistar Jerusalém. Foi muito curto, né, breve, o domínio deles sobre a capital lá. Baixa Idade Média, 10 segundos aí. Vou comentar bem essas alternativas aí. Essa é mais difícil. Diogo marcou B. Diogo B, Duda B, Rick B. Vocês estão seguros, hein? Todo mundo na B, vamos lá. Vou ler aqui. Essa eu vou comentar porque gera dúvida. Ó, Europa, eu vou comentar, porque gera uma dúvida aqui. Vou começar pela letra E, então, e vou subindo. A Baixa Idade Média foi um período de profundas transformações para a sociedade europeia. Assinale a alternativa que melhor exprime essas mudanças. Ó, o nascimento de uma nova classe social marca o período, ou seja, o surgimento do proletariado. É erro grave aí, porque esse termo vai ser associado à indústria. É, isso, exatamente, Pedro. O termo, né, proletariado é só para posterior.
o período da indústria, que quem cria essa palavra é Karl Marx, né? Quem cria não, quem utiliza muito ela é Karl Marx. Aí encaixaria melhor com burguesia. Vamos ver, letra D. A fome e a peste ocasionaram um grande aumento populacional. Veja que a D é uma contradição, né? A fome e a peste não foi aumento, eles mataram pessoas. Isso, Diogo, isso aí, correto. A letra C. A produção agrícola diminuiu com o desgaste do solo. Até aí eu li e pensei, ó, a C tá beleza. Aí vem, mas graças às novas técnicas foi possível manter a Europa abastecida. Aí não. Isso é falso. E a B é a correta, né? No período todo da Baixa Idade Média, teve uma ampliação acompanhada de um grande aumento populacional no período todo. Aí você considera que sim. Por quê? Para não ficar contraditório, né? Você pensar, peraí, professor, peraí, tem uma dúvida, peraí. Teve uma questão agora que nós fizemos sobre Baixa Idade Média, o senhor falou que teve baixo efetivo populacional. Aí, naquela questão lá anterior, falava o século, assim, século XIV, estava chamando a atenção de um momento específico, né? Deu um recorte da Baixa Idade Média. Aqui não. Aqui está falando a Baixa Idade Média toda, é um período inteiro. Não é apenas o século XIV. Então, no período inteiro, teve um momento que ampliou a população e eles foram saindo para procurar terras, não conseguiram, crise climática e aí fome e exploração de servos, né? Superexploração. Ou a falha da letra A. Aumento populacional no recorte da peste, século XIV. Não pode. Ali as pessoas morreram. Tá errado. Então, letra B. E essa aqui, feudalismo. Vamos continuar. Faltam 4 minutos, né? E eu retorno, viu? A aula não vai acabar agora, não. Deixa eu ver se eu baixo mais aqui. Vamos ver. Essa vocês precisam de 1 minuto, né? 1 minuto não. Vou botar aí 40 segundos. Felipe, pode falar. Oi. Então, a crise maior na Idade Média foi no final do período da Baixa Idade Média, e não na Baixa Idade Média como um todo, né? É, essa questão 5 fala de, como você falou, de todo período, mas a crise é final. É isso mesmo, é o que você analisou. Certo, obrigado. Valeu. Quando a gente retornar agora no terceiro período, deixa eu ver, terceiro momento da aula, dá tempo sim. Aí eu vou projetar o slide e vou mostrar de novo a Baixa Idade Média inteira. Vamos ver aí se já consegue responder. Vou ler por causa do tempo, viu? Esse número 1 tá em negrito por falha minha, viu, turma? Eu que devo ter, na hora que copiei, deixado em negrito. Não é porque tem nada a mais aí no número 1, não, viu? Foi erro meu quando copiei. Número 1. Surgida como um corpo estranho de difícil integração na estrutura jurídica do feudalismo, a burguesia assumiu no correr dos séculos uma crescente importância histórica, cuja consequência foi o desmoronamento do sistema feudal e uma profunda modificação da atividade. Beleza, tudo tranquilo. 2. O termo burguês designava na Idade Média quem nas velhas cidades europeias, burgos, se dedicava ao artesanato, sobretudo
comércio, né? Os capitais acumulados em um comércio cada vez mais desenvolvido reforçaram a autonomia dessa classe diante dos reis e senhores. Beleza. 3. Com os grandes descobrimentos e a abertura das rotas comerciais para o Oriente, nos séculos XV e XVI, a burguesia via crescer seu poder e suas riquezas. São três partes sobre burguesia. Se não der tempo, quando eu voltar, eu corrijo vocês e volto para o slide. Quanto ao texto proposto na proposição 1, as alternativas a seguir explicam a expressão corpo estranho e de difícil integração na estrutura jurídica do feudalismo. Letra A. A estranheza do feudalismo à burguesia ocorria na medida em que ele estava fundamentado economicamente nas relações servis e na posse. Verdade. O feudalismo não tinha base em comércio com burguesia. A base era a terra, né? A riqueza era a terra. O rico era o maior possuidor de terras. Deixa eu ver aqui, Duda comentou. Vamos voltar pelo mesmo link, viu?